Antes de fazer qualquer outra coisa, quero que agora mesmo levante uma das suas mãos e olhe para ela com atenção. Não é para dar uma olhada rápida e superficial, mas sim um olhar real e profundo. Porque nos próximos minutos quero mostrar algo para vocês que a maioria das pessoas com mais de 60 anos nunca ouviu falar. É algo que os especialistas em cardiologia veem todos os dias nos consultórios e hospitais, mas raramente tiram tempo para explicar aos seus pacientes. Durante todo esse tempo, suas unhas têm registrado silenciosamente e de forma sutil o que seu coração e seus vasos sanguíneos estão fazendo. Elas fazem isso durante toda a sua vida e, se você souber exatamente o que procurar, podem te alertar antes que uma crise cardiovascular aconteça. Eu sou o Dr. Kobe. Há anos trabalho com pessoas acima de 60 anos na área de cuidados preventivos cardiovasculares e algo que vejo repetidamente realmente me preocupa. As pessoas vêm até mim depois de um ataque cardíaco ou derrame, e quando as examino cuidadosamente, percebo que os sinais de alerta já estavam escritos nas unhas delas. Às vezes meses antes do incidente, às vezes até anos antes. Mas ninguém percebeu nada, e ninguém jamais lhes disse exatamente o que deveriam procurar. Deixe-me primeiro explicar por que as unhas carregam essas informações. Suas unhas crescem a partir de uma estrutura chamada matriz ungueal que fica logo abaixo da raiz de cada unha. As células dessa matriz estão em contato constante e direto com o seu fluxo sanguíneo, sendo alimentadas pelos menores vasos sanguíneos do seu corpo, ou seja, os capilares que correm sob o leito ungueal. Como esses vasos são extremamente delicados e finos, eles estão entre as primeiras estruturas a serem afetadas quando o seu sistema cardiovascular enfrenta algum problema, mostrando sinais dessa pressão. Pense nas suas unhas como um monitor vivo que o seu corpo está exibindo silenciosamente todos os dias. Depois dos 60 anos, isso se torna ainda mais crucial. Entre os 20 e 40 anos de idade, o seu coração pode compensar distúrbios iniciais por anos sem mostrar sinais evidentes. Mas depois dos 60 anos, essas reservas do corpo diminuem e os sinais de alerta aparecem mais cedo, sendo as unhas frequentemente o primeiro lugar onde esses sinais se manifestam. Uma consulta médica comum de 15 minutos simplesmente não consegue te contar tudo, e o exame detalhado das unhas raramente está entre as prioridades do médico, a menos que algo seja muito óbvio e evidente. Essas informações existem nas pesquisas médicas, mas infelizmente nunca chegam àquela pessoa que está sentada em casa e realmente precisa delas. Essas pessoas deveriam saber dessas informações antes de ficarem doentes. Eu estou exatamente aqui para preencher essa lacuna e neste vídeo quero que você, que ainda nem ficou doente, saiba dessas informações e as compartilhe com os outros. Antes de continuar a conversa, me permito como um amigo pedir que vocês me apoiem da maneira que puderem e se sentirem confortáveis. Curta, se inscreva e compartilhe este vídeo com os amigos. Se estiver fora do país, você pode usar o Super Thanks ou ser membro pelo link abaixo. Isso me motiva a continuar e saber que estou no caminho certo. Se não puder apoiar assim, eu entendo. De qualquer forma, obrigado a todos pelo apoio. Vamos continuar com a nossa conversa. Primeiro sinal, unhas de Terry. Unhas de Terry. Esse não é um termo que a maioria das pessoas já tenha ouvido falar. Mas quando você aprender o que é, vai olhar para as mãos de todo mundo de um jeito bem diferente. A unha de Terry ocorre quando quase toda a superfície da unha fica opaca, esbranquiçada ou até muito pálida. É quase como se fosse um vidro fosco. Mas saiba que há um sinal visual muito específico bem na ponta da unha. Uma faixa fina de cor rosa ou avermelhada na borda externa da unha, que geralmente tem apenas alguns milímetros de largura. Essa faixa colorida na ponta da unha é justamente o que diferencia as unhas de Terry das unhas normalmente pálidas. Então procure exatamente por essa faixa. Pesquisas publicadas na área de cardiologia mostraram que as unhas de Terry têm uma relação significativa com doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e diabetes.
Um estudo mostrou que a probabilidade de desenvolver doença arterial coronariana em pessoas com unha de Terry é mais de 6 vezes maior do que nas demais. Esse não é um número estatístico simples ou pequeno. É um grande sinal de alerta, e todas as doenças associadas à unha de Terry têm uma característica em comum. Elas se desenvolvem de forma muito lenta e silenciosa ao longo dos anos, antes que um evento repentino aconteça. Eu tive um paciente de 71 anos que não tinha nenhuma queixa específica. Ele estava relativamente bem, mas sentia-se mais cansado do que o normal, algo que ele achava ser normal e atribuía à idade. Durante o exame, percebi que as unhas dele estavam extremamente pálidas e aquela faixa vermelha característica estava presente na ponta das unhas. Perguntei a ele com mais detalhes e solicitei um ecocardiograma. O resultado do exame mostrou que ele estava nos estágios iniciais de insuficiência cardíaca, que vinha se desenvolvendo há quase 2 anos sem nenhum sintoma evidente. Hoje, essa pessoa está muito bem porque recebeu o tratamento correto no momento certo. E foram as unhas dele que nos deram essa oportunidade. Elas deram o alerta antes do tempo e nós conseguimos impedir o problema. O segundo sinal são as unhas de Lindsay, que também são chamadas de unhas meio a meio. A aparência dessas unhas é tão característica que quando você sabe o que é, consegue identificar rapidamente. A unha se divide em 2 partes bem distintas. A metade que fica mais próxima da raiz da unha é completamente branca ou muito pálida, e a metade que fica mais próxima da ponta da unha tem uma cor avermelhada puxando para o marrom. A linha divisória entre essas 2 partes geralmente é bem reta e definida. As unhas de Lindsay, em pesquisas clínicas, estão associadas à insuficiência cardíaca e à cirrose hepática, e geralmente aparecem quando o corpo esteve sob estresse circulatório intenso por um longo período. Tanto as unhas de Terry quanto as de Lindsay indicam uma alteração na cor do leito unguial e mostram o quão bem o sangue está chegando e nutrindo os menores tecidos do seu corpo. Quando a circulação sanguínea nas pontas dos dedos fica fraca por um longo período, o leito ungueal, que deveria ter uma cor rosada e saudável, perde sua cor e apresenta esses padrões alterados. Ambos os sinais são totalmente visíveis sob a luz natural do dia e sem o uso de nenhum instrumento. Agora mesmo, coloque sua mão sob a luz do sol e verifique cada uma das suas unhas. Isso provavelmente vai levar só uns 30 segundos, mas é a coisa mais importante que você pode fazer pela sua saúde. O terceiro sinal são as linhas de Muerke. São várias linhas brancas horizontais que ficam paralelas à lúnula da unha, aquela parte em formato de meia-lua mais clara na base da unha. Quando você passa a mão sobre essas linhas, não sente nenhuma elevação ou irregularidade, ou seja, elas são completamente lisas. Esse detalhe é muito importante porque essas linhas são diferentes de outros tipos de irregularidades nas unhas. Esse é um sinal visual, não tátil. O que torna as linhas de Muerke muito importantes são as pesquisas por trás delas. Um estudo que investigou a relação entre o estado das unhas e doenças cardiovasculares mostrou que as linhas de Muerke são um forte preditor estatístico de insuficiência cardíaca e aumentam em até 6 vezes a probabilidade da doença. A razão subjacente é que essas linhas indicam um baixo nível da proteína albumina no sangue. É um sinal de que o corpo está sob estresse nutricional e de circulação sanguínea prolongada. Quando o coração tem dificuldade para bombear o sangue, os outros órgãos do corpo também sentem as consequências. Eu tinha um paciente de 68 anos, era ativo e não estava acima do peso, mas realmente estava se sentindo bem. Durante a consulta, ele comentou de passagem que há alguns meses percebeu umas linhas horizontais nas unhas, mas achou que não era nada importante. Olhei com atenção e vi essas linhas marcantes em alguns dos dedos dele. Os exames cardíacos mostraram que ele tinha insuficiência cardíaca inicial, que nas fases iniciais é totalmente controlável. Aquelas linhas já tinham aparecido há meses. O corpo dele estava tentando chamar sua atenção de forma muito silenciosa, mas felizmente ele percebeu a tempo. O quarto sinal são as linhas de Bow. As lines têm uma história diferente das outras. Enquanto a maioria dos sinais se desenvolve gradualmente e indica doenças crônicas, as linhas de Bow aparecem em resposta a um evento súbito e específico. As linhas de Bow são sulcos ou depressões horizontais que atravessam a superfície da unha.
Essas linhas aparecem porque, quando o corpo passa por um grande choque fisiológico, como um ataque cardíaco, cirurgia cardíaca, infecção grave ou qualquer crise séria de saúde, a matriz da unha interrompe temporariamente o crescimento de unha nova. Quando o crescimento recomeça, essa interrupção deixa um sulco como marca. Com o passar do tempo, esse sulco avança à medida que a unha cresce e, dependendo da sua posição na unha, é até possível estimar há quanto tempo ocorreu aquele evento repentino. A importância clínica das linhas de Bohr é que elas podem revelar um infarto do miocárdio passado que o próprio paciente nem percebeu. Os infartos silenciosos são muito mais comuns do que você imagina, especialmente em idades mais avançadas, quando os sintomas dramáticos e clássicos do infarto muitas vezes não aparecem, e até mesmo em pacientes diabéticos, que na maioria das vezes nem sentem dor no peito. Depois percebemos que essas linhas de Bohr aparecem nas unhas deles. Eu tive um paciente que veio por um problema completamente não relacionado. Notei uma linha horizontal bem visível em quase todas as unhas dele. Perguntei para ele e, depois de pensar um pouco, ele se lembrou que cerca de 4 meses atrás tinha ficado gravemente doente, a ponto de achar que era uma gripe muito forte. Os exames mostraram que, na verdade, naquela época, ele tinha passado por um infarto silencioso. As linhas de Bohr nas unhas dele contavam uma história que os outros sintomas do corpo nunca haviam revelado. O quinto sinal são as hemorragias em estilhaço. Agora quero chamar sua atenção para algo que você deve procurar debaixo da unha, não sobre ela. Esses sinais são exatamente como o nome sugere: pequenos fiapos escuros ou linhas escuras e finas que aparecem verticalmente sob a unha. Na verdade, são pequenos coágulos de sangue que ficam presos nos capilares do leito ungueal. Ter uma dessas linhas depois de bater a mão não é motivo de preocupação, mas o aparecimento de várias dessas linhas, sem motivo aparente em vários dedos diferentes, é uma história completamente diferente. Nos ensinamentos médicos, essas linhas escuras, sem motivo aparente nas unhas, estão diretamente relacionadas à endocardite infecciosa, ou seja, uma infecção da camada interna das cavidades e válvulas do coração. Essa doença ocorre quando bactérias entram na corrente sanguínea e se fixam nos tecidos lesionados do coração. Essa infecção faz com que pequenos coágulos se soltem e viajem para vasos sanguíneos distantes, incluindo os delicados capilares sob as suas unhas. A endocardite infecciosa é muito grave e requer atenção médica imediata. Eu tive um paciente que percebeu essas linhas escuras em algumas das unhas e, enquanto conversávamos sobre outro assunto, de repente se lembrou e me contou que tinha notado esse sinal. Foi diagnosticada uma infecção na válvula cardíaca, que felizmente foi detectada a tempo e tratada. Depois ele mesmo me disse que quase não mencionou isso, porque achava que não era nada importante, mas para nós foi muito relevante. O sexto sinal é a mudança de cor da lúnula da unha. Aquela parte pequena, em forma de meia-lua e de cor branca na base da unha, é chamada de lúnula. A maioria das pessoas acha que isso é só uma parte decorativa da unha, mas na verdade é a parte visível da matriz da sua unha. Ou seja, é justamente a área ativa onde as novas células da unha estão sempre sendo produzidas. A cor dessa lúnula é um dos sinais diagnósticos mais negligenciados em todo o corpo. A lúnula avermelhada da unha, em pesquisas científicas, tem sido fortemente associada a doenças das válvulas cardíacas e insuficiência cardíaca congestiva. A lúnula azulada ou arroxeada indica um distúrbio na oxigenação do sangue, semelhante ao escurecimento da pele ou cianose que é observado em doenças cardiovasculares avançadas. A lúnula da unha que está completamente apagada ou muito pálida geralmente é um sinal de anemia, e a anemia exerce uma pressão direta sobre o sistema cardiovascular, pois o coração anêmico precisa trabalhar muito mais para compensar a redução do transporte de oxigênio no sangue. Todas essas 3 alterações de cor precisam ser avaliadas por um médico. Um paciente de 74 anos percebeu que as lúnulas de suas unhas haviam sumido, notado por sua filha enfermeira durante uma reunião de família. O próprio pai não tinha reparado, pois foi algo bem gradual. Ele olhava para as unhas todos os dias e simplesmente se acostumou com essa nova condição, sem perceber que havia ocorrido uma mudança.
A filha o incentivou a mencionar isso na próxima consulta, e exames de sangue e avaliações cardíacas mostraram que ele estava com anemia grave e sinais iniciais de distensão cardiovascular, ambos tratados antes que se tornassem sérios. O teste de preenchimento capilar, ou Capillary Refill Test, deve ser feito agora mesmo por você. Quero ensinar um teste que você pode fazer em si mesmo agora mesmo, sem nenhum equipamento, apenas com as suas mãos. Esse teste mede a velocidade de recuperação dos seus vasos sanguíneos mais finos após a aplicação de pressão. O procedimento é o seguinte: mantenha sua mão na altura do coração e com o polegar da outra mão, pressione firmemente uma das suas unhas por cerca de 2 segundos. Você vai notar que a base da unha fica branca porque o sangue é empurrado para fora. Depois solte a pressão e comece a contar. Em um adulto saudável com boa circulação sanguínea, a cor rosada deve voltar à base da unha em menos de 2 segundos. Se levar 3 segundos ou mais, e você perceber esse resultado lento em 3 ou 4 dedos, isso é um sinal importante de que sua circulação capilar está lenta e preguiçosa. Pesquisas mostraram que o enchimento capilar persistentemente lento em idosos está associado à redução do débito cardíaco, fibrilação atrial não diagnosticada e aumento do risco de AVC. Por favor, faça esse teste agora mesmo antes de terminar o vídeo. Só faça em um ambiente aquecido e com as mãos quentes, porque o frio pode alterar o resultado. Eu tive um paciente que fez esse teste uma noite e percebeu que levou 5 segundos para a cor voltar ao dedo indicador. Ele testou o polegar, testou o dedo médio, testou a outra mão também. Em todos os lugares o resultado foi igualmente lento. Na manhã seguinte, ele ligou para o meu consultório e explicou o que tinha observado. Um exame médico detalhado e completo mostrou que ele tinha fibrilação atrial não diagnosticada. Uma das causas mais comuns e perigosas de AVC em pessoas com mais de 60 anos de idade, que precisam tomar anticoagulantes regularmente, uma medida preventiva que pode ser uma questão de vida ou morte para elas. Ele foi tratado e, de acordo com pesquisas em cardiologia, aquela ligação telefônica provavelmente evitou um grande AVC no ano seguinte. Ele não tinha nenhum outro sintoma, nada. Mas qual é o seu plano de ação a partir de hoje? Coloque as 2 mãos na frente da janela, sob luz natural, olhe para cada uma das suas unhas e confira esta lista de verificação que vou mencionar. Primeiro, verifique a cor do leito ungueal para detectar qualquer palidez, hematoma ou descoloração roxa. Segundo, verifique a ponta de cada unha para encontrar aquela faixa vermelha, característica ou ponta de unha irregular. 3. Procure por aquela unha bicolor bem definida ou a unha estilo Lindsay. 4. Procure por linhas brancas horizontais que são visíveis, mas que você não sente ao passar o dedo, chamadas de linhas de Muerke. 5. Verifique qualquer sulco horizontal profundo, conhecido como linha de Bow. E 6. Procure por linhas verticais escuras e finas sob a unha que apareceram sem nenhum trauma. 7. Verifique a meia-lua da unha e veja qual é a cor e se ela desbotou ou não. E finalmente, o 8º passo. Realize o teste de preenchimento capilar em pelo menos 3 dedos e conte os segundos honestamente. Anote o que você encontrar e comente comigo se é normal ou não. Isso é muito mais importante do que você imagina. Essas mudanças acontecem de forma muito gradual e a memória humana ao longo dos meses não é muito confiável. Agora que você aprendeu, faça isso imediatamente. Hoje, tire fotos das suas mãos sob luz natural. Essa foto vai te dar uma prova real e concreta para que você possa comparar suas unhas daqui a 6 meses. Se você notar algum desses sinais, mencione isso na sua próxima consulta médica. Se você perceber 2 ou mais sinais juntos, não espere pelo check-up anual. Ligue para o consultório do seu médico ainda essa semana, explique o que você viu e pergunte se é necessário ser examinado antes. Antes de terminar, inscreva-se e envie este vídeo para as pessoas que você ama, pai, mãe, irmã, irmão ou algum amigo que tenha problema cardíaco ou tenha mais de 60 anos e não dê muita importância à própria saúde. Você não sabe para quem essas informações podem salvar a vida. Envie agora mesmo, não deixe para depois. E uma última observação, por favor, não use essas informações para se autodiagnosticar. Esses sinais servem apenas para lhe dar uma razão científica e clara para ficar mais atento e conversar com seu médico.
O diagnóstico final é feito com base no seu histórico, nos seus medicamentos e em outros sintomas clínicos. Não cabe a você diagnosticar, apenas observar, registrar e conversar com o médico. Suas unhas estiveram a vida toda na ponta dos seus dedos e todos os dias estão registrando como o sangue circula, como o coração funciona e o que está acontecendo com seus vasos sanguíneos. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Por favor, assista também a estes 2 vídeos para mais informações. Até o próximo vídeo, fique com Deus.